Eu sou Dália, tenho 32 anos e sempre fui uma decepção na minha família. Enquanto minha irmã Sophie se deleitava com a adoração dos nossos pais, eu era a pessoa que eles toleravam. A ironia. Nos últimos 3 anos, tenho pago silenciosamente hipoteca, as contas de luz e muito mais. Enquanto eles elogiam cada movimento dela e ignoram o meu ponto, mas naquele jantar na primavera passada, quando meu pai ergueu seu copo e todos riram de seu brinde, algo dentro de mim finalmente se libertou. Já estava farto. Se você estiver assistindo isso agora, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. E clique em curtir e se inscrever enquanto compartilho como finalmente me defendi depois de décadas sendo tratada como se não tivesse valor. Minha infância no subúrbio de Illinois começou normalmente. Minhas primeiras lembranças são calorosas, cheias de histórias para dormir, aventuras no parquinho e aquela sensação de ser o centro do mundo dos meus pais. Lembro-me do meu pai, William, me ensinando a andar de bicicleta em nossa rua tranquila, com as mãos firmes no assento até eu pedalar sozinha. Minha mãe, Patrícia, fazia biscoitos de chocolate toda sexta-feira. E nós nos sentávamos no balcão da cozinha discutindo minha semana na escola. Essas são as memórias às quais me agarro quando tento entender o que nossa família se tornou. Tudo mudou quando Sophie chegou. Eu tinha 5 anos e fui repentinamente destronado. Mas isso foi uma adaptação normal entre irmãos. O que não era normal era a rapidez com que meus pais estabeleceram uma hierarquia entre nós. Sophie foi a criança de ouro desde o primeiro suspiro. Parecia que, à medida que crescíamos, o contraste na forma como éramos tratados se tornou impossível de ignorar. Na terceira série, levei para casa um boletim com notas máximas. Meus pais deram uma olhada durante o jantar, assentiram e disseram: é isso que esperamos. No semestre seguinte, Sophie, então no jardim de infância, recebeu seu primeiro boletim com várias notas B+. Meus pais a levaram para tomar sorvete. Ligaram para meus avós para contar a novidade e penduraram o boletim dela na geladeira por semanas. Meu estava guardado numa gaveta. Quando eu tinha 11 anos, passei meses trabalhando em um projeto científico sobre poluição da água. Fiquei acordado até tarde aperfeiçoando meus quadros de apresentação e ensaiando meu discurso. O projeto ganhou o segundo lugar na feira de ciências da escola. Quando liguei para casa com a notícia, meu pai suspirou e perguntou por que não. Primeiro. No ano seguinte, Sophie participou de sua primeira feira de ciências e recebeu uma menção honrosa. Meus pais emolduraram o certificado dela e levaram toda a família para um jantar de comemoração. Esses padrões continuaram durante toda a nossa infância. Sophie teve aulas de balé, e meus pais nunca perderam um recital. Eles convidaram a família, gravaram cada apresentação e criaram álbuns de recortes da jornada dela na dança. Quando descobri minha paixão pela arte e fiz minha primeira exposição em um centro comunitário local, minha mãe teve enxaqueca. Meu pai teve que trabalhar até tarde e ninguém compareceu. Fiquei sozinho ao lado das minhas pinturas enquanto outros alunos estavam cercados por orgulhosos familiares. Meu pai tinha um olhar especialmente crítico para mim. Fique em pé, Dália. Sua postura está horrível, ele dizia nas reuniões familiares. Você ficaria muito mais bonita se perdesse 5 quilos. Por que você sempre usa cores tão sem graça? Suas críticas eram implacáveis, feitas casualmente, como se fossem observações úteis e não feridas. Minha mãe era mais sutil em seu favoritismo. Ela nunca me criticou diretamente como meu pai fazia, mas ela possibilitou a dinâmica. Quando eu a abordava sobre o tratamento injusto, ela dizia coisas como: sua irmã precisa de mais incentivo. Ou você é tão independente, Dália. Não precisa de tanta atenção. Ela posicionou sua negligência como um elogio à minha força, tornando-a quase impossível de desafiar. Tentei de tudo para ganhar a aprovação deles. Entrei para o time de debate, pensando que meu pai, um advogado, apreciaria meu raciocínio lógico. Comecei a jogar tênis, o esporte favorito da minha mãe. Aprendi a cozinhar. Entrei para clubes de serviço comunitário e mantive notas perfeitas. Nada mudou a dinâmica. Cada conquista foi recebida com a mesma resposta morna. Enquanto as menores conquistas de Sophie eram celebradas como vitórias notáveis, a rejeição constante cobrava seu preço de mim. Comecei a me isolar, encontrando consolo no diário e na arte. Desenvolvi amizades próximas com pessoas que me valorizavam, criando uma família escolhida fora de casa. Meu diário se tornou meu confidente, cheio de pensamentos e sentimentos que eu nunca conseguiria expressar em voz alta. Minha arte se tornou minha voz, muitas vezes retratando figuras isoladas cercadas por um espaço vazio. Houve um professor que me viu. A senhora Calavai, minha professora de inglês da 6ª série, percebeu meu talento para escrever e me incentivou a participar de uma competição de jovens autores. Quando ganhei o primeiro lugar, ela me chamou de lado e disse: Dália, você tem um domingo. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Ela foi a primeira adulta que pareceu realmente ver meu potencial, e sua crença em mim se tornou uma pequena chama que protegia da indiferença dos meus pais. Aos 15 anos,
Tive uma percepção dolorosa enquanto estava sentado no meu quarto depois de outro jantar em família, onde minhas realizações foram encobertas e as de Sophie foram celebradas. Percebi que nenhuma conquista seria suficiente. Nenhum grande prêmio ou sucesso faria meus pais me verem do jeito que viam minha irmã. Foi uma epifania devastadora, mas também estranhamente libertadora. Se eu nunca conseguisse a aprovação deles, talvez eu pudesse parar de tentar e me concentrar em construir uma vida que me deixasse orgulhoso. Essa decisão foi meu ponto de virada. Redirecionei minha energia da busca pela validação deles para o planejamento do meu futuro. Pesquisei faculdades, carreiras e bolsas de estudo, determinado a criar um caminho que me afastasse da comparação e da decepção constantes. Comecei a entender que meu valor não dependia do reconhecimento deles, embora a ferida da rejeição levasse muitos anos para cicatrizar. Quando chegou a temporada de inscrição para a faculdade, Sophie já estava estudando em Princeton, tendo sido aceita antecipadamente com o apoio entusiasmado dos meus pais. Eles contrataram tutores para sua preparação para o SAT, pagaram por instrutores de inscrição e a acompanharam em um tour por escolas da Ivy League. Para minhas aplicações, eu estava basicamente sozinho. Fui aceita em várias universidades, incluindo a Northwestern, que me ofereceu uma bolsa parcial. Meus pais demonstraram leve prazer com a notícia, mas deixaram claro que não tinham condições de contribuir muito para minha educação, já que a mensalidade de Sophie em Princeton era muito cara. Em vez disso, escolhi a universidade estadual, sabendo que precisaria trabalhar para cobrir os custos. Meus anos de faculdade foram uma mistura de aulas e empregos. Trabalhei como barista nos turnos de abertura na cafeteria do campus, atendi telefones no escritório de ex-alunos à tarde e servi mesas em um restaurante local nos fins de semana. Meus pais contribuíram com uma quantia simbólica cada semestre, apenas o suficiente para dizer que estavam ajudando. Embora eles continuassem a financiar integralmente a educação, o apartamento e as despesas de Sophie, apesar da minha agenda agitada, eu prosperava academicamente. Descobri uma paixão pelo marketing. Fascinados pela psicologia por trás do comportamento do consumidor e pelos aspectos criativos do desenvolvimento de campanhas, meus professores notaram minha ética de trabalho e meus insights. Professor Winters, meu professor de fundamentos de marketing, me recomendou para um estágio competitivo de verão em uma agência de Chicago. Esse estágio foi minha porta de entrada na indústria. Eu me formei com honras, mantendo um GPA de 4,0 enquanto trabalhava quase em período integral. Meus pais compareceram à cerimônia, mas saíram imediatamente depois para dirigir até Nova Jersey para a apresentação de fim de ano da Sophie. Ela não estava se formando, apenas completando o penúltimo ano, mas seu evento teve precedência. Em vez disso, comemorei com amigos, pessoas que testemunharam meu trabalho duro e estavam genuinamente orgulhosas de minhas realizações. Depois da formatura, mudei-me para um pequeno apartamento em Chicago com 2 colegas de quarto, a cerca de 32 quilômetros da casa suburbana dos meus pais. Não era a situação de vida dos meus sonhos, mas era acessível e me posicionou bem para oportunidades de emprego na cidade. Consegui uma posição de nível básico no Meridian Marketing Group, uma agência de médio porte com uma lista de clientes crescente. O salário era modesto, mas era um começo na área que escolhi, e eu estava determinado a provar meu valor. Os primeiros anos da minha carreira foram marcados pela mesma determinação que me fez concluir a faculdade. Eu me voluntariei para projetos desafiadores, fiquei até tarde para aprender novas habilidades e absorvi tudo que pude dos membros mais experientes da equipe. Enquanto meus colegas reclamavam de clientes exigentes ou tarefas chatas, eu via cada tarefa como uma oportunidade de demonstrar minhas capacidades. Meus supervisores perceberam e eu progredi mais rápido do que o normal para novos contratados. Durante esse período, Sophie se formou em Princeton e imediatamente garantiu uma posição em um prestigiado escritório de advocacia. Graças aos contatos do meu pai, meus pais deram uma festa de formatura extravagante para ela no clube de campo, convidando mais de 100 pessoas. Na minha formatura da faculdade, saímos para jantar em um restaurante de rede. Sophie conheceu Thomas, um advogado rico de uma família bem relacionada. Durante seu primeiro ano na empresa. Romance relâmpago culminou em um noivado depois de apenas 8 meses de namoro. Meus pais ficaram em êxtase e organizaram uma festa de noivado elaborada que custou mais do que toda a minha educação universitária. No evento, meu pai me apresentou aos outros convidados como nossa outra filha. Ela trabalha com publicidade ou algo assim. Minha própria vida romântica foi menos bem-sucedida. Namorei Ryan, um redator da minha agência, por cerca de um ano. Ele era criativo, engraçado e, inicialmente, pareceu entender minha complicada dinâmica familiar. Mas, à medida que o relacionamento progredia, ele ficou frustrado com minha relutância em me abrir completamente e com meus problemas de confiança profundamente arraigados.
É como se houvesse sempre uma parte de você me observando, esperando que eu te decepcione. Ele disse durante nossa conversa sobre o término. Ele não estava errado. Enquanto minha vida amorosa vacilava. Minhas amizades floresciam. Formei um círculo muito unido com Jasmine, Louise e Kendra. Pessoas que me aceitaram completamente. Jasmine e eu nos conhecemos em um workshop de desenvolvimento profissional e nos unimos por causa da nossa experiência compartilhada de sermos subestimados. Louise era uma designer gráfica na minha agência que se tornou minha colaboradora criativa e confidente. Kendra morava no meu prédio. E nossas noites regulares de cinema evoluíram para uma amizade profunda. Esses relacionamentos me deram a validação e o apoio que sempre desejei da minha família. Minha carreira continuou a progredir. Aos 26 anos, consegui minha primeira grande aquisição de cliente, trazendo uma rede nacional de varejo para nossa agência. Foi uma conquista significativa que aumentou nossa receita em 30%. Meu chefe reconheceu minha contribuição com bônus substancial e maiores responsabilidades. Liguei para meus pais para contar a novidade, na esperança de finalmente ouvir orgulho genuíno em suas vozes. Minha mãe ouviu educadamente e então rapidamente mudou a conversa para a compra do novo apartamento de Sophie. Meu pai não atendeu o telefone. Aos 28 anos, fui promovido a estrategista sênior de marketing, gerenciando uma equipe de 5 pessoas e supervisionando nossas contas mais lucrativas. A promoção veio acompanhada de um aumento salarial significativo, o que me levou firmemente ao território dos 6 dígitos pela primeira vez. Comemorei com meus amigos em um restaurante sofisticado, brindando a persistência e a resiliência. Quando mencionei a promoção aos meus pais durante nossa conversa telefônica mensal, meu pai perguntou se isso significava que eu finalmente começaria a contribuir para minha aposentadoria, uma preocupação que ele nunca havia expressado sobre Sophie, apesar de seus gastos extravagantes. Apesar dessas decepções constantes, construí uma vida da qual me orgulhava. Meu apartamento não era mais compartilhado com colegas de quarto, mas era meu próprio espaço, decorado com arte que eu amava e cheio de livros que me inspiravam. Meu trabalho foi desafiador e gratificante. Minhas amizades eram autênticas e enriquecedoras. De fora, parecia que eu havia superado com sucesso a falta de apoio e reconhecimento da minha família. Mas a ferida permaneceu, coberta, mas não curada, e os acontecimentos logo me forçariam a enfrentá-la diretamente. A ligação veio às 23h30 de uma terça-feira à noite. 3 anos atrás. Eu estava revisando as métricas da campanha para uma apresentação quando meu telefone acendeu com o nome da minha mãe. Ligações tarde da noite eram incomuns em nossa família, e meu estômago imediatamente se contraiu de ansiedade. Dália, a voz da minha mãe estava carregada de lágrimas. Preciso falar com você sobre algo importante, mas você não pode contar para Sophie. A história se desenrolou lentamente entre os soluços da minha mãe. Meu pai tomou uma série de decisões ruins de investimento, alavancando o valor da casa em troca do que ele acreditava que seriam retornos substanciais. Em vez disso, os investimentos fracassaram, deixando-os com dívidas enormes e correndo o risco de perder suas casas. Eles esgotaram suas economias e estouraram o limite de seus cartões de crédito tentando se recuperar. Não podemos contar a Sophie, insistiu minha mãe. Ela está planejando o casamento, e isso a deixaria arrasada. Seu pai ficaria humilhado se ela descobrisse. Fiquei chocado com a revelação, mas ainda mais com a determinação deles em manter Sophie no escuro. Mãe, Sophie é adulta e tem um emprego bem remunerado. Talvez ela possa ajudar. Não, minha mãe foi inflexível. Ela sempre admirou seu pai. Isso mudaria a forma como ela o vê. E com as despesas do casamento, não podemos sobrecarregá-la. Apesar de anos de tratamento desigual, minha resposta imediata foi oferecer ajuda. O que você precisa, mãe? Como posso ajudar a resolver isso? A assistência temporária que eles solicitaram foi substancial, $2.800 mensais para cobrir a hipoteca, serviços públicos e impostos sobre a propriedade até que os investimentos do meu pai se recuperassem. Além disso, eles precisavam de ajuda com pagamentos de seguro de carro, contas médicas inesperadas e reparos domésticos. Era uma quantia impressionante, principalmente porque eu estava economizando para a entrada de um apartamento. Concordei sem hesitar, embora uma pequena voz interior questionasse por que eu era tão rápido em resgatar pessoas que sempre me fizeram sentir inadequado. O acordo deveria ser de curto prazo, apenas até o próximo investimento do meu pai amadurecer ou sua situação financeira se estabilizar. Mas as semanas se transformaram em meses, e os meses em anos. O peso financeiro me forçou a esvaziar minha conta poupança e adiar meus próprios objetivos. O apartamento que eu estava de olho foi comprado por outro comprador. Os cursos de desenvolvimento profissional
Que eu queria fazer foram adiados. A viagem à Europa que eu vinha planejando há anos continuou em espera. Enquanto isso, meus pais continuaram a manter as aparências, especialmente para o bem de Sophie. A contradição mais dolorosa foi vê-los contribuir generosamente para o casamento de Sophie enquanto me alegavam pobreza. Eles pagaram pelo vestido de grife dela, pelo open bar premium e pela suíte nupcial. Quando questionei gentilmente essas despesas durante uma de nossas conversas, minha mãe ficou na defensiva. Sempre prometemos a Sophie o casamento dos seus sonhos. Não podemos decepcioná-la agora. Nosso acordo incluía visitas mensais para jantar, onde eu levava compras e ouvia atualizações sobre a situação financeira deles, que sempre parecia melhorar o suficiente para justificar o apoio contínuo, mas nunca o suficiente para encerrá-lo. Esses jantares se tornaram exercícios de resistência emocional. Ao aceitar minha ajuda financeira, eles criticavam minhas escolhas de carreira, minha aparência, meu status de solteira. Você já pensou em alisar o cabelo? Dália, os homens preferem cabelos mais longos e lisos, dizia minha mãe enquanto desempacotava as compras que eu tinha trazido. Meu pai era pior, fazendo comentários como: se você se concentrasse mais no avanço e menos naqueles projetos de marketing pro bono para organizações sem fins lucrativos, talvez você fosse um diretor agora, como Sophie é em sua empresa. Essas observações foram feitas enquanto eu descontava meus cheques. A dissonância cognitiva era extrema. Eu estava apoiando duas pessoas que continuavam a me diminuir, enquanto elogiava minha irmã, que não contribuía em nada para a sobrevivência financeira delas. Comecei a consultar o Dr. Bennett, um terapeuta especializado em dinâmica familiar. Em seu escritório, finalmente pude expressar o ressentimento e a confusão que estavam crescendo dentro de mim. O que você está descrevendo é um padrão comum em famílias com dinâmicas de filho de ouro e bode expiatório, explicou o Dr. Bennett durante uma sessão. Os papéis se tornam tão arraigados que, mesmo quando a criança que serve de bode expiatório está literalmente salvando a família financeiramente, a narrativa emocional não muda. Mas por que continuo fazendo isso? Perguntei a ela. Por que continuo esperando que finalmente me vejam? Porque essa esperança vem desde a infância, ela respondeu. E porque você é uma pessoa compassiva que não deixaria ninguém perder a casa se pudesse evitar. A questão agora é: a que custo para o seu próprio bem-estar? Essa questão me assombrou enquanto o acordo financeiro continuava. Todo mês, eu transferia dinheiro da minha conta para deles, observando minha própria segurança financeira diminuir, e ao mesmo tempo, permitindo que eles continuassem a dar tratamento preferencial a Sophie. Ressentimento cresceu, não por causa do dinheiro em si, mas por causa da injustiça fundamental da situação. O acordo também impactou meu relacionamento com Sophie. Embora ela não soubesse disso. Nas reuniões de família, eu a observava se gabar de promoções e bônus, sabendo que era eu quem mantinha nossos pais à tona. Quando ela reclamou do sacrifício de adiar a reforma da cozinha da sua nova casa para ajudar com as despesas do casamento, tive que me desculpar para não dizer algo de que pudesse me arrepender. Medida que o terceiro ano desse acordo se aproximava, o comportamento dos meus pais piorou em vez de melhorar. Eles pareciam não dar valor ao meu apoio, tornando-se mais críticos e menos gratos. Reembolso prometido quando seus investimentos vencessem raramente era mencionado. Eles se adaptaram a um novo normal, onde seu estilo de vida era subsidiado pela filha que menos valorizavam. Alguma coisa tinha que ceder. Eu podia sentir que estava chegando ao meu limite. O peso acumulado de décadas de negligência emocional, agravado pela exploração financeira, estava se tornando pesado demais para suportar. Mas me libertar exigiria confrontar não apenas meus pais, mas meus próprios padrões profundamente enraizados de buscar a aprovação deles por meio de sacrifício e apoio. Eu não tinha certeza se era forte o suficiente para aquele confronto até que um jantar em particular mudou tudo. Convite veio por mensagem de texto da minha mãe. Jantar de comemoração pela promoção da Sophie a sócia júnior. Sábado, às 18 horas. Familiares e amigos estarão aqui. Vistam-se bem. Não, por favor. Nenhum reconhecimento de que era o fim de semana que eu havia planejado para visitar amigos da faculdade em Milwaukee. Apenas a expectativa de conformidade que caracterizou nosso relacionamento por décadas. Remarquei minha viagem e cheguei na casa dos meus pais exatamente às 6 horas. Verifiquei os impostos de propriedade deles na minha bolsa. A entrada da garagem estava cheia de carros, o que me obrigou a estacionar na mesma rua. Pelas janelas, eu podia ver a mesa de jantar estendida em todo o seu comprimento, posta com a boa porcelana e o cristal que haviam sido herdados da minha avó. Arranjos de flores frescas adornavam todas as superfícies, e uma faixa de felicitações estava pendurada no arco da sala de estar. Minha mãe atendeu a porta e seu rosto ficou um pouco abalado quando me viu. Ah, Dália, pensei que você fosse os Wilsons. Entre. Já está todo mundo aqui. Ela gesticulou vagamente em direção à sala de estar lotada e então correu de volta para a cozinha sem pegar meu casaco. A lista de convidados era extensa.
Os amigos mais próximos dos meus pais, vários colegas do antigo escritório de advocacia do meu pai, os sogros de Sophie, alguns amigos de infância de Sophie e alguns primos distantes que raramente víamos. Sophie estava no centro da sala de estar, radiante em um vestido azul justo, aceitando os parabéns, enquanto Thomas a observava protetoramente por perto. Meu pai me viu e se aproximou, com um coquetel na mão. Dália, que bom que você fez isso. Pode ajudar sua mãe na cozinha? O buffet está atrasado. Não, olá. Nenhum reconhecimento da minha viagem de 3 horas depois de um dia inteiro de trabalho. Apenas mais uma tarefa atribuída. Jantar foi servido em estilo buffet, com assentos designados na mesa de jantar estendida e uma mesa menor na sala de estar adjacente. Encontrei meu cartão de visita na extremidade da mesa da sala de estar, sentado entre a tia idosa do meu pai, que tinha problemas de audição, e o filho adolescente de um colega, que passou a refeição inteira no celular. Sophie, é claro, estava no centro da mesa principal, ladeada pelos meus pais. Durante toda a refeição, as provocações foram constantes, mas sutis. Minha mãe, passando por trás da minha cadeira para encher mais copos de água, murmurou: esse vestido está um pouco apertado em você, querida. Meu pai, ao apresentar os convidados, referiu-se a Sophie como nossa filha advogada e a mim simplesmente como nossa outra filha. Dália. Um amigo da família perguntou sobre minha carreira, e minha mãe interrompeu minha resposta para chamar a atenção para o novo escritório de Sophie, com vista para o centro da cidade. Padrão era tão familiar que quase me tornei insensível a ele, concentrando-me em passar a noite para poder entregar a conta e ir embora. Mas o que aconteceu em seguida rompeu esse entorpecimento protetor. Enquanto a sobremesa era servida, meu pai se levantou e bateu no copo com uma colher. A sala ficou em silêncio imediatamente. Todos os olhos se voltaram para ele com expectativa. Ele era impressionante nesses momentos. Sua estrutura alta e cabelos prateados lhe davam uma aparência distinta que chamava a atenção. Quero agradecer a todos por se juntarem a nós esta noite para celebrar um marco muito especial em nossa família. Ele começou. Como muitos de vocês sabem, Sophie sempre foi excepcional desde o dia em que nasceu. Sua mãe e eu sabíamos que ela estava destinada à grandeza. Ele continuou por vários minutos, detalhando as conquistas de Sophie, desde seus primeiros passos até sua formatura na faculdade de Direito, seu casamento com Thomas e agora sua promoção a sócia júnior aos 30 anos. Seu orgulho era palpável. Sua voz às vezes transparecia emoção quando ele falava de suas conquistas. Então chegou o momento que mudou tudo. Vamos brindar, disse meu pai, erguendo o seu. A Sophie. Algumas crianças nos deixam orgulhosos. Ele fez uma pausa, olhando para mim com um sorriso irônico. Outros só ocupam espaço. A sala explodiu em gargalhadas. Minha mãe riu por trás da mão. Os lábios de Sophie se curvaram em um sorriso satisfeito. Thomas pareceu desconfortável, mas permaneceu em silêncio. Fiquei paralisado, com um copo de água na metade do caminho para os lábios, enquanto as risadas continuavam ao meu redor. Naquele momento, algo se cristalizou dentro de mim. Senti uma estranha calma me invadir, substituindo a dor e o choque pela clareza. 3 anos de apoio financeiro, 32 anos de negligência emocional, tudo condensado nessa única piada cruel às minhas custas, foi recebido com risos por pessoas que se beneficiaram da minha generosidade. Coloquei meu copo no chão com cuidado e me levantei. O movimento chamou a atenção, e as risadas diminuíram gradualmente à medida que as pessoas se viravam para olhar para mim. O sorriso do meu pai vacilou um pouco. Acho que essa é a minha deixa, eu disse, com a voz firme e clara, apesar das batidas do meu coração. Ainda bem que tenho meu próprio lugar a 32 quilômetros de distância. Coloquei a mão na bolsa, tirei o cheque do imposto predial que havia trazido e o coloquei sobre a mesa. De agora em diante, o aluguel, as contas de serviços públicos, o seguro, o imposto predial, as prestações do carro, as contas médicas, tudo isso é problema seu. O silêncio era absoluto. O rosto do meu pai ficou vermelho enquanto o sorriso da minha mãe congelou em uma careta de dor. Sophie pareceu confusa, olhando entre mim e nossos pais. Dália, não seja tão sensível. Foi só uma brincadeira, disse minha mãe finalmente, com a voz artificialmente leve. Você sempre leva as coisas muito a sério. 3 anos, respondi calmamente. Há 3 anos que pago suas contas enquanto você elogia Sophie e me menospreza. Isso não é brincadeira. É exploração. Virei-me para a sala atordoada e sorri. Aproveite o resto da noite. Parabéns pela sua promoção, Sophie. Espero mesmo que venha com um aumento substancial, porque nossos pais vão precisar.
Com isso, saí, ignorando o chamado raivoso do meu pai e os sussurros frenéticos da minha mãe para que ele falasse baixo. Entrei no carro, com as mãos tremendo, mas com a mente lúcida, e fui embora da casa que eu vinha sustentando financeiramente há 3 anos. A mistura de emoções era avassaladora. Tristeza pelos relacionamentos familiares que sempre desejei, alívio por finalmente falar a minha verdade, medo das consequências e uma sensação inesperada de libertação. Enquanto dirigia de volta para meu apartamento, lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram inteiramente lágrimas de tristeza. Pela primeira vez em anos, possivelmente em toda a minha vida, eu defendi meu próprio valor. O que quer que acontecesse a seguir, eu enfrentaria sabendo que finalmente havia me libertado. A reação começou antes mesmo de eu chegar em casa. Meu telefone vibrou repetidamente com mensagens e ligações de ambos os pais. Coloquei no modo silencioso, precisando de espaço para processar o que tinha acabado de acontecer antes de me envolver com as reações deles. Quando finalmente verifiquei as mensagens na manhã seguinte, elas variavam desde acusações furiosas de traição do meu pai até apelos de culpa da minha mãe. Como ousa nos humilhar na frente dos nossos amigos e familiares, escreveu meu pai. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos retribui. A abordagem da minha mãe era mais suave, mas igualmente manipuladora. Dália, querida, sei que você está chateada, mas família ajuda família. Seu pai está arrasado. Por favor, ligue para nós para que possamos resolver esse mal-entendido. Não respondi imediatamente, seguindo o conselho do Dr. Bennett de me dar tempo para focar em minhas próprias necessidades em vez de correr para aliviar o desconforto deles, como sempre fiz. Depois de 3 dias de mensagens incessantes, finalmente concordei em encontrá-los em uma cafeteria no meio do caminho entre nossas casas. Um local neutro onde eu me sentiria menos vulnerável à influência deles. Eles chegaram juntos, apresentando uma frente unida. Minha mãe imediatamente estendeu a mão para mim do outro lado da mesa, mas eu sutilmente a retirei. O rosto do meu pai estava com a expressão severa que eu temia durante toda a infância. Dália, precisamos esclarecer o que aconteceu, começou meu pai. O que eu disse foi só uma brincadeira de criança. Todos estavam se divertindo. Você exagerou e nos envergonhou. Não foi engraçado, respondi baixinho. Foi cruel, e foi só o exemplo mais recente de como você sempre me tratou. Ah, não seja tão dramática, interrompeu minha mãe. Sempre tratamos nossas 2 meninas com igualdade. Temos muito orgulho de tudo que você conquistou. Diga uma coisa, eu a desafiei. Diga uma conquista minha que você comemorou do mesmo jeito que comemora a da Sophie. O silêncio momentâneo foi revelador. Não se trata da Sophie, meu pai desviou o olhar. Trata-se das suas responsabilidades para com esta família. Nós apoiamos você a vida toda. Você já? Perguntei. Trabalhei durante a faculdade enquanto você pagava tudo para Sophie. Estou sozinha desde a formatura, enquanto você subsidia o estilo de vida dela. E, nos últimos 3 anos, tenho te apoiado financeiramente enquanto você continua a elogiá-la e a me criticar. Suas táticas mudaram rapidamente. Minimização, não foi tanto dinheiro assim. Negação, nós nunca pedimos que você se sacrificasse. Culpa, depois de todos os sacrifícios que fizemos para criar você. E raiva, quão ingrato você pode ser. A conversa tomou um rumo inesperado quando mencionei quantias específicas que havia pago para cobrir as despesas deles. Meus pais trocaram um olhar rápido que levantou minhas suspeitas. O que você não está me contando? Perguntei diretamente. Depois de mais negações e evasões. A verdade veio à tona. A situação financeira deles melhorou significativamente depois do primeiro ano do meu apoio. Os investimentos restantes do meu pai foram recuperados e ele recebeu um cargo de consultor em sua antiga empresa. Eles estavam colocando dinheiro em um fundo de férias enquanto continuavam a aceitar meus pagamentos para itens essenciais. Estávamos planejando surpreender você com uma viagem em família para o Havaí, disse minha mãe, sem muita convicção. Seria a nossa maneira de agradecer. Com Sophie e Thomas incluídos, eu presumo. Perguntei. O silêncio deles confirmou minhas suspeitas. A reunião terminou com o ultimato do meu pai. Continue com o apoio financeiro ou será afastada da família. Você precisa decidir a quem é leal, Dália. Nós somos seus pais. Você nos deve respeito e apoio. Saí da cafeteria com uma estranha mistura de mago e clareza. A manipulação era tão óbvia agora que eu tinha alguma distância dela. Enviei um breve e-mail naquela noite confirmando que o apoio financeiro havia terminado definitivamente e que eu precisaria de tempo para considerar que tipo de relacionamento, se houver, eu queria com eles no futuro. A reação de Sophie veio em seguida. Ela apareceu no meu local de trabalho 2 dias depois, invadindo o saguão do escritório durante meu horário de almoço. Como você pôde fazer isso com eles? Ela perguntou,
autossuficiente para meus colegas ouvirem. Eles te deram tudo, e agora você os abandona quando precisam de você. Ficou claro que meus pais contaram a Sophie uma versão bastante editada dos acontecimentos, posicionando-se como vítimas do meu egoísmo repentino, em vez de reconhecer os anos de apoio financeiro que eu havia fornecido. Eles não te contaram que estão tirando dinheiro de mim há 3 anos, contaram? Perguntei calmamente. Sua confusão momentânea confirmou que não. Eles disseram que você ajudou com algumas contas quando papai estava entre um trabalho de consultoria e outro. É isso que a família faz. Pergunte a eles quanto, Sophie. Pergunte sobre as prestações da hipoteca, o IPTU, as contas de luz. Pergunte por que esconderam isso de você enquanto faziam você acreditar que estavam pagando pelo seu casamento. Ela foi embora confusa e não tive mais notícias dela por semanas. O silêncio de toda a minha família era doloroso e tranquilo. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu não estava organizando minha agenda de acordo com as necessidades deles, nem me preparando para suas críticas. A ausência das vozes deles criou espaço para mim. Dr. Bennett me ajudou a navegar pelas emoções complexas desse período. O que você está sentindo é tristeza, explicou ela durante uma sessão particularmente difícil. Não apenas pelos relacionamentos como eles são agora, mas pela família que você merecia e nunca teve. A tristeza veio em ondas. Algumas manhãs eu acordava me sentindo mais leve, liberto do fardo de tentar ganhar um amor que nunca foi dado de graça. Em outros dias, eu ficava tomada pela tristeza pela garotinha que só queria que seus pais tivessem orgulho dela. Os momentos mais difíceis eram quando eu via algo que me lembrava deles e automaticamente pegava meu celular para compartilhar, só para lembrar do abismo que agora existia entre nós. Meus amigos se tornaram minha tábua de salvação durante esse período. Jasmine me acompanhou na terapia quando as sessões ficaram intensas demais para eu enfrentar sozinha. Luiz me levava para fazer caminhadas nos fins de semana. O esforço físico e a beleza natural proporcionaram a distração necessária. Kendra garantiu que eu estivesse comendo corretamente e não me isolando, aparecendo com refeições caseiras e insistindo em noites regulares de cinema. Medida que as semanas se transformavam em meses, meus pais começaram a intensificar seus esforços para retomar o controle. Eles convocaram familiares para interceder em seu nome. Cada conversa era repleta de culpa e manipulação. Sua mãe não está dormindo, relatou minha tia. Seu pai parece 10 anos mais velho. Eles apareceram sem avisar no meu prédio, o que me obrigou a pedir ao porteiro que não os deixasse entrar. Eles enviaram e-mails alternando entre acusações raivosas e apelos chorosos. Mantive meus limites durante todo o processo, respondendo apenas com mensagens breves e factuais, reiterando minha necessidade de espaço e o fim permanente do apoio financeiro. Cada vez que me mantive firme, fiquei um pouco mais forte, mais confiante no meu direito de me proteger da manipulação emocional deles. Chegou a época de festas, a primeira em que passei completamente longe da família. Recusei o convite cheio de culpa para o jantar de Natal e, em vez disso, aceitei a oferta de Jasmine para participar da celebração de sua família. O contraste foi esclarecedor. Na casa dos pais, as conquistas eram comemoradas independentemente de quem as realizava. Os erros eram recebidos com compreensão e não com críticas. O amor parecia incondicional e não baseado em desempenho. Foi um vislumbre do que uma família poderia e deveria ser, e a experiência foi ao mesmo tempo curativa e dolorosa. Quando janeiro chegou, tomei uma decisão que moldaria meus próximos passos. O dinheiro que eu enviava para meus pais todo mês agora seria investido em mim. Criei um orçamento detalhado, alocando fundos para necessidades imediatas, segurança futura e crescimento pessoal. Pela primeira vez desde que me formei na faculdade, eu estava tomando decisões financeiras baseadas apenas em minhas próprias prioridades. Eu me matriculei em um programa de certificação em marketing digital especializado em tecnologias emergentes, algo que eu queria seguir há anos, mas não tinha condições financeiras para sustentar meus pais. O curso foi desafiador e emocionante, abrindo novas possibilidades para minha trajetória profissional. Meu supervisor na Meridian percebeu minha energia renovada e começou a me designar para projetos mais inovadores. Com o incentivo de Jasmine, também lancei um pequeno negócio paralelo oferecendo consultoria de marketing para pequenas empresas locais que não tinham condições de pagar as taxas tradicionais de agência. Meu primeiro cliente foi uma padaria familiar que lutava para competir com redes maiores. A proprietária quase chorou quando mostrei a ela a campanha que eu havia desenvolvido dentro do seu orçamento limitado. Esta é a primeira vez que alguém realmente ouve o que torna nosso negócio especial, ela me disse. Suas palavras curaram algo em mim que a rejeição constante dos meus pais havia danificado. Meu apartamento, antes apenas um lugar para dormir entre o trabalho e as obrigações familiares, se tornou verdadeiramente meu. Pintei as paredes, pendurei obras de arte que me tocavam e reorganizei os móveis para criar um ambiente mais fluido. Cada mudança representava uma escolha feita somente para minha
Felicidade, sem levar em consideração a aprovação de ninguém. A transformação física do meu espaço refletiu as mudanças internas que aconteciam dentro de mim. Enquanto isso, meus pais estavam enfrentando as consequências de sua dependência financeira de mim. Por meio de conhecidos em comum, descobri que eles foram forçados a fazer mudanças significativas no estilo de vida. Eles venderam um barco, reduziram a filiação ao clube de campo para o nível mínimo e minha mãe voltou a trabalhar meio período em uma boutique local. Sophie, confrontada com a realidade da mentira, lutava para reconciliar os pais que ela achava que conhecia com aqueles que tinham problemas financeiros ocultos, ao mesmo tempo em que aceitava apoio substancial da irmã que eles criticavam. 6 meses depois do jantar decisivo, encontrei Sophie inesperadamente em uma cafeteria perto do meu escritório. Quase me virei para ir embora quando a vi, mas ela se aproximou antes que eu pudesse escapar. Podemos conversar? Ela perguntou, com sua confiança habitual visivelmente ausente. Por favor. Sentamos em uma mesa de canto, o constrangimento entre nós era palpável. Ela mexeu o café desnecessariamente, evitando meus olhos. Falei com o contador da mamãe e do papai, disse ela finalmente. Ele me mostrou os registros. 3 anos de pagamentos seus. Por que você não me contou? Você teria acreditado em mim em vez deles? Perguntei. Ela teve a delicadeza de parecer envergonhada. Provavelmente não. Eu sempre pensei, sempre acreditei que eu era decepção. E você era a história de sucesso. Terminei para ela. Essa foi a narrativa que eles criaram. Nossa conversa durou quase 2 horas. Dolorosa, mas necessária. Sophie admitiu que se beneficiou do favoritismo dos nossos pais, mas permaneceu cega ao impacto que isso teve sobre mim. Acho que sempre soube que algo estava errado, mas era mais fácil aceitar as coisas boas que vinham em minha direção do que questionar o porquê. Não foi uma reconciliação milagrosa ou uma cura instantânea de décadas de danos ao nosso relacionamento, mas foi uma conversa honesta entre 2 adultos que se viam claramente. Talvez pela primeira vez. Combinamos de nos encontrar ocasionalmente, longe da influência dos nossos pais, para ver se conseguiríamos construir algo autêntico entre nós. Medida que minha situação financeira se estabilizou, sem o peso de sustentar meus pais, consegui perseguir o objetivo que havia adiado por tanto tempo. Comprar meu próprio apartamento. Encontrei uma unidade de 2 quartos em um bairro vibrante, com grandes janelas que inundavam o espaço com luz natural e uma pequena varanda perfeita para jardinagem em contêineres. Dia em que assinei os papéis de encerramento foi emocionante, representando não apenas um marco financeiro, mas um marco emocional. Isto era meu, conquistado através dos meus próprios esforços, escolhido somente para minha felicidade. Durante esse período de reconstrução, conheci Marcos, um designer gráfico que havia se mudado recentemente para Chicago. Nós nos conectamos primeiro profissionalmente quando ele trabalhou como freelancer em um dos meus projetos, depois pessoalmente por interesses em comum em arte e viagens. Ao contrário de relacionamentos anteriores, nos quais eu mantinha partes de mim escondidas, com Marcos, eu me vi lentamente me abrindo sobre minha história familiar. Sua resposta foi de validação em vez de pena, de raiva por mim em vez de desconforto com a minha dor. Estou impressionado com a sua resiliência, ele me disse certa noite, enquanto caminhávamos à beira do lago. A maioria das pessoas ficaria arrasada com o que você passou, mas você se fortaleceu mesmo assim. Meu relacionamento com meus pais evoluiu para um contato mínimo regido por limites claros. Eu atendia as ligações deles, mas encerrava as conversas quando eles se tornavam manipuladores. Eu participava de reuniões familiares maiores, mas recusava jantares individuais. Enviei cartões de aniversário e de Natal, mas não recebi mais nenhum tipo de apoio financeiro. Era um equilíbrio delicado, me proteger e ao mesmo tempo reconhecer o amor complicado que eu ainda sentia por eles, apesar de tudo. A mudança mais notável ocorreu na forma como me trataram quando a alavancagem financeira desapareceu. Sem meu apoio, eles não poderiam mais me dar ao luxo de me subestimar. As críticas do meu pai tornaram-se menos frequentes. As comparações da minha mãe com Sophie são menos evidentes. Não era o relacionamento amoroso que eu sempre quis, mas era mais honesto. A dinâmica de poder foi fundamentalmente alterada. Medida que o aniversário de 1 ano do jantar decisivo se aproximava, reflete sobre o quanto havia mudado. Minha carreira estava prosperando, com certificado digital adicionando novas dimensões à minha abordagem de marketing e meu negócio paralelo crescendo para 5 clientes regulares. Minha casa era realmente minha, cheia de objetos e arranjos que me traziam alegria. Meu relacionamento com Marcos estava se aprofundando, construído com base no respeito mútuo e na apreciação genuína. Meu círculo de amizades continuou sendo minha família escolhida, fornecendo o apoio incondicional que
Minha família biológica nunca teve. A jornada estava longe de terminar. Ainda houve dias difíceis em que velhas inseguranças vieram à tona. Quando questionei meu valor ou me vi caindo em padrões familiares de busca de validação por meio de conquistas ou sacrifícios. Mas esses momentos se tornaram menos frequentes e menos poderosos. Eu estava construindo uma nova narrativa sobre mim mesma, baseada no respeito próprio e em conexões autênticas, em vez de tentativas desesperadas de ganhar amor. Condicional. 1 ano e 3 meses depois de sair daquele jantar, me vi organizando minha própria reunião. Meu apartamento recém-reformado estava cheio de amigos, colegas e até mesmo Sophie, comemorando o lançamento oficial da minha consultoria de marketing independente. Decidi manter minha posição na Meridia enquanto construía minha própria base de clientes, criando uma rede de segurança enquanto perseguia meus objetivos empresariais. Contraste entre esta celebração e aquela que tinha sido meu ponto de ruptura era impressionante. Aqui, todos os convidados ficaram genuinamente felizes com meu sucesso. As conversas fluíram naturalmente, sem nuances de comparação ou crítica. A alegria era a emoção predominante, não a tensão disfarçada de festividade. Meus pais não estavam presentes. Tínhamos chegado a uma trégua frágil, mas nosso relacionamento permanecia limitado. Eu os vi em feriados importantes e reuniões familiares ocasionais, mantendo interações educadas, mas distantes. Eles se adaptaram a nova realidade financeira, mudando-se para uma casa menor e adotando um estilo de vida menos extravagante. Meu pai assumiu um cargo de consultoria em tempo integral, e minha mãe continuou seu trabalho de meio período na boutique. A evolução mais surpreendente ocorreu no meu relacionamento com Sophie. Nossa conversa no café foi o começo de uma reconstrução lenta e, às vezes, estranha. Sem a influência dos nossos pais reforçando constantemente os papéis que nos foram atribuídos, estávamos descobrindo quem poderíamos ser uns para os outros como iguais. Ela se desculpou por não entender minha experiência e fez esforços genuínos para entender os danos causados pela dinâmica familiar. Eu era a favorita delas, mas isso não significa que eu também não estivesse prejudicada, confidenciou ela durante um dos nossos jantares de irmãs. Eu tinha medo de decepcioná-las, de perder essa aprovação. Isso me tornava competitiva, invejosa, sempre me exibindo. Nunca me senti segura de mim mesma, apenas da validação delas. A perspectiva dela me ajudou a entender que ser a criança de ouro carrega seus próprios fardos. Enquanto eu estava livre para descobrir meu eu autêntico, ela ficou presa no papel criado para ela. Essa percepção não apagou a dor da minha infância, mas acrescentou complexidade à minha compreensão do nosso sistema familiar. Manter limites com meus pais exigia vigilância constante e sessões regulares com o Dr. Bennett. Os padrões estabelecidos ao longo de décadas não desapareceram da noite para o dia, e houve tentativas frequentes de restabelecer a antiga dinâmica. Lembre-se de que eles estão agindo a partir das próprias feridas, lembrava-me o Dr. Bennett. Isso não justifica o comportamento deles, mas ajuda a explicar o desespero por trás das tentativas de te puxar de volta aos velhos padrões. Exploramos a natureza geracional dessas dinâmicas. Meu pai foi o bode expiatório da própria família, enquanto minha mãe teve que sacrificar seus sonhos pela educação do irmão. Eles recriaram e inverteram esses padrões com seus próprios filhos, sem ter a autoconsciência necessária para quebrar o ciclo. Você está fazendo o trabalho duro que eles não conseguiram fazer, disse-me o Dr. Bennett. Quebrar padrões geracionais exige muita coragem e consciência. Essa consciência se estendeu a outros relacionamentos na minha vida. Fiquei mais consciente da minha tendência de compensar demais, de me esforçar demais para obter aprovação, de aceitar menos do que merecia. Com Marcos, pratiquei expressar minhas necessidades diretamente, em vez de esperar que ele as intuísse de alguma forma. Com os colegas, aprendi a receber crédito pelo meu trabalho em vez de minimizar minhas contribuições. Com os amigos, permiti-me receber apoio em vez de ser sempre o doador. A liberdade financeira de não sustentar meus pais me permitiu construir segurança para meu próprio futuro. Criei contas de aposentadoria, um fundo de emergência e até comecei a explorar oportunidades de investimento. Saber que eu estava cuidando de mim mesmo, que meus recursos estavam direcionados para o meu bem-estar, foi profundamente curativo. Meu negócio de consultoria cresceu de forma constante, com foco em pequenas e médias empresas que precisavam de marketing estratégico, mas não podiam pagar taxas de agência tradicionais. O trabalho foi mais significativo do que eu esperava, ajudando empreendedores apaixonados a comunicar seu valor para públicos mais amplos. Cada história de sucesso se tornou parte da minha própria cura, uma prova de que meus insights e esforços criaram valor genuíno. Meu relacionamento com Marcos se aprofundou em uma parceria baseada em crescimento e apoio mútuos. Ao contrário de relacionamentos anteriores, nos quais eu tinha partes escondidas de mim mesma, com Marcos, eu pude ser totalmente autêntica, incluindo as partes feridas que ainda estavam se curando da minha experiência familiar. Quando ele me pediu em casamento depois de 18 meses juntos, ele estava ciente da minha história e comprometido em construir algo mais saudável juntos. Mudança mais profunda, no entanto,
Foi interna. A voz constante de dúvida que me acompanhou por toda a minha vida, sussurrando que eu não era bom o suficiente, que eu tinha que ganhar amor por meio de conquistas ou sacrifícios. Começou a se acalmar. Em seu lugar, cresceu um diálogo interno mais estável e gentil, que reconheceu meu valor inerente, independentemente da validação externa. Essa nova autoestima me permitiu ajudar outras pessoas que estavam passando por dinâmicas familiares semelhantes. Envolvi-me com um grupo de apoio para filhos adultos de pais emocionalmente negligentes, eventualmente facilitando sessões e compartilhando minha experiência. A capacidade de transformar minha dor em apoio aos outros se tornou uma fonte inesperada de propósito e cura. Olhando para trás, na jornada daquele jantar devastador até a vida que criei, reconheci que abandonar relacionamentos tóxicos, mesmo os familiares, não é abandono, mas autopreservação. A coragem de estabelecer limites, de exigir respeito, de se valorizar o suficiente para se afastar de pessoas que não fazem. É a base de todos os relacionamentos saudáveis. Relacionamento com meus pais nunca seria o que eu desejava quando criança. Eles estavam limitados por suas próprias feridas não curadas, seus padrões arraigados, sua incapacidade de enxergar além dos papéis que lhes foram atribuídos. Mas parei de esperar que eles mudassem. Em vez disso, mudei minhas expectativas e limites. Ao fazer isso, eu me libertei para construir conexões baseadas no respeito mútuo, em vez de obrigação ou esperança de validação. Se você está assistindo isso e se reconhece na minha história, saiba que você merece ser valorizado por quem você é, não pelo que você oferece. Seu valor não é medido pelo reconhecimento ou apreciação dos outros. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é se afastar de pessoas que não conseguem ver seu valor, mesmo quando essas pessoas são da família. Eu adoraria ouvir suas experiências nos comentários abaixo. Você já teve que estabelecer limites difíceis com membros da família? O que ajudou você a encontrar coragem para se defender? Por favor, curta este vídeo se ele repercutiu em você. Inscreva-se para mais histórias de resiliência e cura e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que merece algo melhor. Obrigado por ouvir minha jornada. E lembre-se, a família que escolhemos pode ser tão significativa quanto a família em que nascemos.